Aleluia. Como Deus é bom. Que honra, que privilégio podermos estar nesse lugar, unidos e reunidos no nome dEle, com a consciência de que nós carregamos a presença de Deus em nós e que quando nós nos reunimos no nome dEle, Sua presença se manifesta também no nosso meio. Porque uma coisa é termos a presença, outra coisa é considerarmos a presença. Quando nós consideramos a presença faz diferença no nosso meio. E quando nós estamos reunidos em nome dEle, nós estamos considerando a presença. Apesar de que nós fomos chamados para considerar a presença todos os dias. Agora, às vezes, por causa da correria, por causa das distrações do nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo de fazer isso. Mas precisamos nos lembrar e precisamos colocar isso como prioridade em nossas vidas. Amém? E essa é uma noite de Santa Ceia do Senhor. É uma noite em que nós celebramos a morte e ressurreição do Senhor até que Ele venha. Nós nos recordamos do sacrifício onde o sangue dele foi derramado para pagar o preço pelo meu e pelo teu pecado. O que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, isso é poderoso. Eu te convido a abrir tua Bíblia lá em 2 Pedro, no capítulo 1, e a gente vai ler a partir do versículo 3. Nós leremos do 3 ao 10. Fica lá no finalzinho, 2 Pedro. Logo depois de 1 Pedro. Versículo 3 vai dizer assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas, diga todas as coisas, que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Esse versículo eu vou ler também, e você só presta atenção e a gente vai continuar em seguida, na versão TPT, que é a The Passion. Ela só tem em inglês, traduzido, ela vai dizer assim, esse versículo: tudo o que poderíamos precisar para ter vida e viver em santidade, já foi depositado em nós pelo seu divino poder. Pois tudo isso nos foi concedido generosamente, por meio da rica experiência de conhecê-lo. Aquele que nos chamou pelo nome e nos convidou a nos aproximar dele, por meio de uma gloriosa manifestação da sua bondade. E aí no versículo 4, na área, vai continuar. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. E a gente vai parar por aqui, e a gente vai dar uma interferência, alguma coisa no som, que puder ver isso aí. Se for o microfone, troca o microfone. Melhorou. Obrigado. Agora, estou mais aliviado.
Então a gente vê aqui um texto que fala de nossa posição em Cristo e fala do que nós recebemos nele. Pelo seu divino poder, foram doadas a nós todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, nos conduzem a uma vida plena. E algo está sendo construído nesse texto, onde a gente vai entender que nós recebemos por doação as suas riquezas, as suas ricas e preciosas promessas, para que por elas nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Então existe uma natureza humana, existe uma natureza carnal em nós. Quando nós nascemos pecadores. Nós descendemos de Adão. Então quem descende de Adão, ele já nasce numa condição de pecador. Ele já nasce carregando em si uma natureza pecaminosa. Quando você tem um CD, antigamente, né? Hoje não existe mais CD. Outro dia eu até ganhei um CD e eu não pude escutá-lo ainda, porque não tem onde colocar. Mas eu creio que eu vou encontrar algo para colocar, para ouvir esse CD. Mas antigamente existiam CDs. E esses CDs, muitas vezes, a gente gravava. A gente não comprava pirata não, amém? Que a gente é crente. Mas a gente gravava, né, do irmão, porque aquele CD era muito difícil de encontrar, a gente gravava. Mas quando aquele CD original, ele tinha uma falha, o CD que a gente gravou, ele vinha com essa mesma falha. Por quê? Porque ele é uma cópia daquele primeiro. E se é uma cópia, ele vai carregar as mesmas características daquele primeiro. Então nós, como descendentes de Adão, nós nascemos carregando as características desse Adão. Pecaminoso, falho, que não conseguia se controlar, que não conseguia viver uma vida santa, uma vida separada. Porém, a Bíblia fala sobre o último Adão. Ou seja, Jesus que veio, pagou o preço pelo pecado e nos resgatou. E gravou em nós uma nova gravação. Colocou em nós uma gravação perfeita, sem falha. Ou seja, quando nós nascemos de novo, nós trocamos aquele CD original. Nós trocamos aquela falha original por um CD perfeito. Nós trocamos por um DNA perfeito. E nós vemos aqui Pedro escrevendo que todas as coisas para viver em santidade nós já recebemos por meio do conhecimento de Cristo. Então nós precisamos conhecer a Cristo para que nós possamos experimentar tudo aquilo que Ele proporcionou para a gente. A gente vê, e eu acompanho, tem um perfil que eu acompanho no Instagram, que é um jovem que fala muito sobre os direitos que nós temos. E muitas vezes a gente não sabe. Então um dos vídeos dele, ele pega e ele chega no guichê do estacionamento de um shopping, por exemplo. Ele diz, olha, eu perdi o meu ticket de estacionamento. Então eu preciso que você veja quanto eu devo para que eu possa pagar e sair. E aí a pessoa que está atendendo ele diz, olha, por ter perdido o ticket, você tem que pagar uma multa de R$50, porque a gente não tem o controle da hora que você entrou. Ele disse, não, vocês como estabelecimento precisam saber, ter no sistema de vocês a hora que eu entrei. Eu não posso ser penalizado por causa disso. E a pessoa diz, não, são normas da empresa. Ele diz, mas as normas da empresa não estão acima da lei. E aí ele dá uma ênfase bem grande na lei. Ele diz, a lei está acima das normas da empresa. Mas aí se chega você ou eu naquele estabelecimento, sem saber do direito que tem, né, doutora advogada? A advogada já está rindo ali, eu sei dos direitos. E se precisar, né, irmã? Se precisar. Então, você, por não saber de um direito que você tem, você pode chegar e você pagar uma multa que você não deveria pagar. Que você teria uma lei que te respalda para que você não pague uma multa que você não deve. Mas pela falta do conhecimento, às vezes a gente deixa de usufruir de coisas que a gente tem o direito, mas a gente não conhece, por isso a gente não vive. A Bíblia é cheia de promessas da parte de Deus para nós. Mas o que a gente vai experimentar da Bíblia na nossa vida, o que a gente vai experimentar de Cristo em nossa vida, é aquilo que nós aprendemos, é aquilo que nós conhecemos dele. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é que vai nos libertar? O conhecimento da verdade.
Você diria de cara a verdade, mas a verdade que não é conhecida, ela não liberta. Qual é a verdade que vai fazer diferença na tua vida? Aquela verdade que você passou a conhecer. E ele fala aqui das suas preciosas e muito grandes promessas, que nós acessamos através do conhecimento de Cristo. Mas a palavra aqui no original, conhecimento, é a palavra epignosis, que não é um conhecimento como você conheceu uma lei. Você leu o que tinha naquela lei e passou a conhecer. Não, a palavra para conhecimento aqui é um conhecimento revelado. É algo que nós conhecemos no âmbito espiritual. Ou seja, eu li a palavra de Deus, mas se eu não ler a palavra de Deus com o Deus da palavra, muita coisa vai passar apenas como informação. Mas as palavras que Jesus dizia, as palavras que estão na palavra de Deus, são espírito e são vida. Então não é apenas letra, não é apenas conhecimento, mas é um conhecimento que liberta, é um conhecimento recheado com vida, com transformação. Então nós não podemos pegar a palavra de Deus e achar que é mais um livro. Nós não podemos viver nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, achando que é uma vida apenas natural. Nós temos uma vida espiritual, e as coisas espirituais, inclusive, são mais reais do que aquilo que a gente vê. Porque a Bíblia diz, não atentando nós nas coisas que não se veem, porque são passageiras, mas nas que não se veem, porque são eternas. As coisas que nós vemos vão passar. Você está vendo Guilherme aqui nessa noite, mas Guilherme vai passar. Você está vendo o teu irmão aí, mas ele vai passar. Essas cadeiras vão passar, esse prédio vai passar, mas nada do que foi dito do Senhor para a eternidade vai passar sem que aconteça. Todas as promessas vão acontecer uma a uma. E um dia nós estaremos de frente a Ele. Numa ceia que não será mais uma representação, mas nós estaremos juntos com Ele, ceando. E todas as coisas, para acontecerem no reino natural, elas acontecem primeiro no reino espiritual. As bênçãos, elas são espirituais. E nesse texto ele vai construindo algo, até que ele chega numa parte que ele fala sobre colocarmos a fé e adicionarmos a fé à virtude. E o que é a virtude? A virtude trata de uma excelência moral. Os filósofos, eles falavam das virtudes, e o contraponto da virtude é o vício. Ele fala que todo vício, ele contrapõe uma virtude. Tem gente viciada em drogas, lícitas ou ilícitas. Lícitas, álcool. É uma droga, é lícito. Você pode comprar num supermercado qualquer. Mas existem drogas também ilícitas. Porque é lícito não quer dizer que faça bem. Porque é lícito não quer dizer que caiba a mim e a você. Existem pessoas hoje viciadas em pornografia. Existe hoje, com inteligência artificial, alguns jovens criando mulheres artificiais, que não existem, colocando num perfil pago, aquelas mulheres sem roupa, que nem são mulheres de verdade, e pessoas pagando por aquele vício, pagando para alimentar uma fantasia sexual na sua mente, e se deixando levar por aquilo ali. Tem gente viciada em prostituição, viciada em estar com pessoas diferentes, se relacionando sexualmente, se misturando com pessoas diferentes. E ele fala aqui que para nós experimentarmos tudo isso, nós precisamos ter fé, primeiro, porque o justo viverá pela fé. Quem é o justo? Aquele que nasceu de novo, aquele que foi justificado por Jesus. Por quê? Nós, quando pecamos, lá em Gênesis, Deus criou o homem e a mulher, colocou no Éden. Coma de tudo, só não coma desse fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. Satanás chegou no formato de serpente e disse, coma, faz mal não. Você vai conhecer mais, pode comer. Enganou o homem e a mulher, eles se deixaram levar por aquela conversa e comeram. No momento que comeram, se esconderam porque perceberam que estavam sem roupa. Deus apareceu, eles estavam escondidos. Você que é mais frequente nos nossos cultos, você que já conhece toda essa história. Mas como sempre tem gente nova, a gente sempre procura explicar. O homem se escondeu, Deus apareceu, percebeu que o homem estava escondido. E disse, Adão. E Adão disse, Senhor, porque eu estava nu, eu me escondi, tive medo. Ele disse, quem te fez saber que estavas nu? Por acaso você comeu do fruto que te ordenei que não comesse? Ele disse, foi a mulher que tu me desses. E começa aquela coisa, né, que o homem tem
de se esquivar da culpa. Não foi por causa dele, foi por causa dela, foi isso, foi aquilo, e Deus veio e deu a consequência. Disse, olha, eu disse que no dia que você comesse, você morreria. Então, a partir de agora, vai ter consequência disso. O homem vai ter que suar para produzir o seu sustento. A mulher vai sofrer no parto. E a serpente, simbolizando Satanás, ele disse, vai nascer um dessa mulher, ou seja, um descendente dela, que vai esmagar a tua cabeça, ou seja, vai quebrar a tua autoridade. E ali se prometeu Jesus. Ali estava apontando para Jesus. Mas a partir daquele momento houve morte, porque Deus vestiu o homem e a mulher com pele de animais. Ou seja, um inocente morreu para pagar o preço por alguém que era culpado. O animal não tinha nada a ver com a história. Estava lá comendo o pasto dele naturalmente, no seu dia normal. Aí foi o homem e a mulher pecaram. Deus disse, vem cá, arranca a pele, mata o animal e cobre. Ou seja, um inocente morreu para pagar por um culpado. Se estabeleceu um princípio da substituição. Quem foi o nosso substituto? Jesus. Jesus, ele veio sem ter pecado nenhum, sem ter culpa nenhuma. Todo o Antigo Testamento apontava para ele que viria o libertador, que viria o resgatador. Nós estávamos debaixo do jugo de Satanás, debaixo do peso do pecado. Porque a quem nós obedecemos, nós nos tornamos servos. Enquanto o homem obedecia a Deus e não comia daquele fruto, o homem era servo de Deus. Quando o homem obedeceu a Satanás, ele se tornou servo de Satanás. Mas Deus disse, vai nascer um da mulher, que vai acabar com essa servidão de uma vez por todas. Chegou o tempo certo, Jesus nasceu. Jesus era o prometido, o Cristo, o esperado. Então ele veio, viveu, foi tentado, mas sem pecado. Morreu no meu e no teu lugar e nos resgatou desse lugar. A sua morte substitutiva, ou a sua morte vicária, ele tomou o nosso lugar, para que nós pudéssemos ir para o lugar dele. E aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Projeta aí 2 Coríntios 5, 17, por favor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Diga, nova criatura. As coisas antigas estão tentando passar. Não é assim que está aí, não? Acho que é a distância. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Todas as coisas se fizeram novas. Se eu estou em Cristo, eu não estou tentando fazer as coisas antigas passarem. Elas já passaram e se fizeram novas. Você é novo de novo. Quando a palavra de Deus fala, ele nos regenerou. A palavra regenerar, no grego original, é anagenal. Parece até nome de remédio, né? Eu acho que se você chegar na farmácia e pedir um anagenal, vai ter algum remédio lá para dor de cabeça, alguma coisa do tipo. Ele nos regenerou. Quer dizer, ele fez novo de novo. Então, algo que é novo não tem passado. Nós estávamos ali e vimos duas gêmeas lindas que estão no nosso berçário. Então, imagine você olhar para uma dessas gêmeas e dizer, o teu passado. Eu sei do teu passado. Eu sei o que você fez no ano passado. Não faz sentido. Elas têm meses de vida. Elas não têm pecado. Elas não têm passado. Quando você nasce de novo, você não tem passado para Deus. O teu passado ele foi lançado no mar do esquecimento. Ele fez você novo de novo. Mas o que é que Pedro está instruindo aqui? Ele está dizendo, olha, você foi feito novo de novo. Você tem uma nova vida. Agora você precisa viver de acordo com isso. E pelo conhecimento de Jesus, você entendeu o que você tem, o que você pode. E viver baseado nisso, não viver em quem você era. Agora você ter fé, porque a fé me faz acessar o reino espiritual. Tudo isso está no reino espiritual. E como eu acesso o reino espiritual? Através da fé. Deus me deu de graça, e através da fé eu acesso o que Ele me deu de graça. Então eu acesso uma vida plena, eu acesso uma vida abundante, eu acesso uma vida saudável, eu acesso uma vida de santidade, eu acesso uma vida de provisão plena.
Eu acesso uma vida onde todas as coisas que foram prometidas para mim, eu posso viver nele, não por causa de mim. Mas o problema de muita gente é pensar, se eu merecer, eu vou acessar. Mas Jesus já mereceu para nós. Nós fomos substituídos por ele. O preço que era meu, ele pagou. E o merecimento, o mérito que era dele, ele me levou. Porém, isso não quer dizer que eu vá ter uma vida de qualquer jeito. Eu não vou viver uma vida de pecado por causa disso. Pelo contrário, eu fui santificado, eu fui restaurado, eu fui liberto por ele. O preço foi pago pela minha vida. Então agora eu não posso mais andar no pecado. Eu não posso mais viver uma vida de pecado porque um preço muito alto foi pago por ele. Então a santidade não vai ser algo para tentar agradar a Deus e me fazer merecer alguma coisa. A santidade é uma resposta ao que Jesus já fez e a posição que ele me colocou nele. Quando nós ceamos, nós nos lembramos desse sacrifício. O suco de uva, que simboliza o vinho e simboliza o sangue, é para nos lembrar, olha, um sangue foi derramado pela mim e pela tua vida. Não foi qualquer coisa que foi paga para o meu e para o teu resgate. Foi o sangue de Jesus, do Filho de Deus, de alguém perfeito, de alguém pleno, de alguém que não tem falta de nada. Jesus não tem falta de nada. Deus não tem falta de nada. Só que ele queria a mim e a você junto com ele. Se Deus quisesse, ele criaria até um outro planeta Terra, com um outro ser humano, a imagem e semelhança dele. Mas ele disse, não, eu quero eles. E se para resgatá-los eu preciso enviar o meu filho para morrer no lugar deles, eu envio, mas eu quero eles comigo. Que amor é esse, meu irmão? Se fosse eu, teria exterminado todo mundo, tinha começado um novo mundo. Quando a gente vai ler o Antigo Testamento e a gente vai ver o povo de Deus, aí um profeta ou um rei ou alguém à frente do povo, um juiz se levanta e diz, olhe, vocês foram perdoados, mas não voltem a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Aí você vai lendo o Antigo Testamento, Juízes, aí vai vendo a história. Aí eles continuam e eles se esqueceram do que o Senhor havia feito por eles e voltaram a pecar. Aí eles voltam a esquecer de Deus e se misturar com outros deuses e adorar outros deuses. Aí vem juízo. Deus levanta alguém, os restaura, os restabelece e diz, olha, não faz isso de novo. Já viu aquele menino que quer botar o dedo na tomada para acender os olhos? Botar o dedo na tomada para acender os olhos. Aí você não pode. Aí ele, tá bom. Aí quando o pai vira de costa, já vai de novo com o dedo na tomada. Aí levou um choque. Aí sentiu a dor. Aí começou a chorar. O pai foi lá, puxou, restaurou. Meu filho, eu disse a você, não faça isso. As proibições que vêm na palavra não são para nos punir, são para nos proteger. Quando você diz para o teu filho, não faz isso, não é porque você quer puni-lo, é porque você quer protegê-lo. Ele não tem um entendimento completo e perfeito da consequência que aquilo tem, mas você tem. E aí você diz para ele, não faça isso, porque isso pode te machucar. Quando a Bíblia diz o que você pode e o que você não pode fazer, não é para o teu mal, é para que você viva uma vida plena nele. E ele diz aqui para nós associarmos a fé à virtude, ou seja, uma excelência moral. Alguém que nasceu de novo, ele tem que ter uma excelência moral. A gente não deve ser como são as pessoas que não têm a Deus. A gente não deve ser como éramos antes de termos a Deus. Ter uma vida de sensualidade. Ter uma vida de prostituição. Aí alguém olha e diz, eu não tenho, eu me visto de forma decente, eu me cuido, que bênção. Agora, pastor, o senhor já viu fulana como ela anda? A pessoa que anda bem, aí ela chega, já viu fulana como ela anda? Rapaz, eu estava olhando, a irmã Cicana, ela é minha vizinha, ela chegou de 11h30 da noite em casa. O que é que ela estava fazendo de 11h30 da noite na rua? Pecado. Pecado. O que a irmã estava fazendo? Não, o que a irmã está fazendo e está falando da vida da outra irmã. Por quê? Excelência moral, meu irmão. Se eu vejo uma falha no meu irmão, eu vou procurar o meu irmão para ajudá-lo na falha dele.
Não estar falando para os outros da falha do meu irmão. Pecado também. Fofoca. Olhando a vida dos outros. A gente tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Jesus. Eita, outro culto de santidade, outro culto. De novo, a gente está precisando. Por que foi algum pecado? Não, porque é Deus que define o que a gente vai pregar e a gente prega o que Ele quer. Amém? E aí a gente se prepara para viver o que Ele tem para nós. Virtude, da virtude o conhecimento. E a gente já falou sobre o conhecimento revelado. No conhecimento, adicionar domínio próprio. Domínio próprio, uma das coisas espirituais tão importantes. Porque o domínio próprio é como se fosse a coluna dorsal dos frutos que nós vamos gerar no reino espiritual. A Bíblia fala de uma frutificação no Espírito. O fruto do Espírito é amor, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio. E vai mencionar alguns mais, que não são frutos, mas que são características de um único fruto. Se você nasceu de novo, você tem domínio próprio. Ah, não, eu fiz isso porque eu não consegui, porque eu não aguentei. Não, não tem isso de não aguentar. Nós que nascemos de novo, nós carregamos dentro de nós domínio próprio. Ou então, eu não consigo me cuidar. Eu não consigo deixar de comer isso. Eu não consigo deixar de beber isso. Eu não consigo ir para a academia porque a preguiça é muito grande. Tudo isso são coisas espirituais. Olha Deus falando. Mas pastor, ir para a academia é demais. Eu não gosto do ambiente. Tá bom, caminhada na praia. Não, pastor, é porque a praia é muito longe. 3 ruas depois da minha casa. Meu irmão, domínio próprio. Domínio próprio quer dizer que eu tenho dentro de mim tudo aquilo que é necessário para eu definir o que é que eu vou fazer. E Deus, habitando dentro de mim, Ele é que vai me conduzir a tomar as decisões certas. Domínio próprio vai fazer a pessoa também estudar. Está se formando, está se preparando para alguma coisa. Não, eu quero ficar no Instagram. Mas aí o domínio próprio diz, ei, você quer conquistar alguma coisa, vá estudar. Vá colocar currículo. Vá se preparar de alguma forma para você ter uma renda. Ah, não, o Senhor vai fazer, a provisão do Senhor vai chegar. Amém. E o que é que você está fazendo para isso? Eu estou crendo, pastor. Amém. Além de crer, o que é que você está fazendo? Não, pastor, eu estou só crendo. Eu estou só crendo. Então eu estou crendo para vir alguém aqui na minha porta e bater para me entregar o emprego? Ou eu estou correndo atrás disso? Porque, meu irmão, Deus quer fazer coisas poderosas através de mim e de você. Deus quer liberar, e Ele tem me dito isso nos últimos dias, uma provisão sobrenatural para o seu povo. Existe uma provisão, existe uma proteção, inclusive financeira, para o seu povo. Porque crise pode se estabelecer e tem tudo para se estabelecer. Mas sobre o povo do Senhor irá prosperar mesmo na crise. Porém, é necessário uma atitude de quem crê. Lá em Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Quais são essas obras que está sendo falado? Não é só uma obra de ajudar o próximo, não é só uma obra de fazer o bem para alguém. Não, é ter uma atitude correspondente com a fé que nós temos. Qual tem sido a tua atitude correspondente com a fé que você tem? O Senhor vai me dar provisão, então eu vou começar novos negócios, porque eu sei que o Senhor vai me dar provisão e vai me fazer prosperar nesse novo negócio. Não, mas eu estou desempregado. Uma receita de brigadeiro e a pessoa vai vender. A gente foi lanchar outro dia, 3 pessoas vendendo doces entraram na lanchonete para oferecer doces. E de uma delas a gente comprou para ajudar. Não que eu quisesse o doce, mas assim, para ajudar o irmão, a gente comprou de um deles. E dos outros a gente disse, não, eu já comprei. Eu até quis ajudar o outro, eu disse, não, eu vou ajudar só um. A gente só comprou de um. A gente estava no período festivo, né, que tem o feriado de São João. A gente estava num condomínio lá em Xangrande. Um condomínio bacana, um lugar bonito, muitas casas muito boas, condomínio fechado. Pessoas que têm, os donos das casas lá, têm uma condição financeira muito boa. Aí a gente estava lá,
Aí vem duas meninas descendo uma ladeira dentro do condomínio, com um carrinho de sacolé. Um carrinho de bebê com isopor dentro. Foi um carrinho de bebê com isopor dentro, descendo a ladeira. Olha o sacolé! Olha o sacolé! E chovendo. Uma com guarda-chuva e a outra, olha o sacolé! Aí a gente, estava eu e outro pastor lá, inclusive a casa era dele. Aí eu disse, só para ali, pastor. As meninas não precisam. Aí a gente chamou elas. Elas estavam numa outra rua, porque tem uma área aberta bem grande. Aí elas deram a volta, foram até lá, a gente comprou uns sacolés. Aí eu paguei a mais. Eu disse, quanto dá? Dá tanto. Eu disse, eu vou dar a mais. Era R$12, eu dei 20, fiz um pix de R$20. Aí eu disse, aí é para vocês mesmo. E aí fiquei. Quando foi no outro dia, lá vem elas descendo de novo. Olha o sacolé. Aí a gente pegou os últimos que tinham naquele dia. No outro dia, lá vem elas de novo. Aí foram chegando na casa, eu fui indo lá para frente, que eu ia comprar de novo. Ela disse, moça, a gente trouxe os dois, que o senhor deixou pago ontem. Eu disse, não, eu deixei pago de propósito. Aí para um carro do lado, um Pajero Dakar, o pai delas. Parou e disse, não, pegue. Aí eu peguei os dois. O pai delas com uma Pajero Dakar. Um carro que deve custar mais de 300 mil, pelo menos. Dentro de um bom condomínio. Não precisava. Com certeza não precisava. Mas ele estava ensinando elas a não terem vergonha de trabalhar. Aí o crente, não, é porque eu estou esperando o Senhor me ajudar. Eu estou esperando o Senhor mandar provisão para a minha vida. Abençoado. Você tem dentro de você tudo que é necessário para você prosperar. O que é que falta para você se levantar e adicionar a fé, a virtude, o domínio próprio? E ir fazer, ir buscar aquilo que Deus te prometeu. Ir buscar aquilo que você está crendo. Se duas meninas de 10 a 12 anos de idade estavam fazendo isso sem precisar. Imagina quem precisa, o que deve fazer. Mas às vezes está sobrando, entre aspas, fé. Mas está faltando uma atitude correspondente com aquela fé, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós. Então, conhecimento, domínio próprio, a perseverança. A perseverança, eu quero já chamar grupo de música. Não, vem só o teclado, daqui a pouco, para as meninas não ficarem em pé muito tempo. Perseverança. O que é a perseverança que nós devemos ter na vida cristã? E sem perseverança a gente não vai alcançar nada. Constância mesmo sob pressão. Você sabe que pressões vão se levantar na tua vida? Você sabe que pressões vão se levantar na caminhada cristã? Mas qual vai ser a tua resposta ou a minha resposta no meio de uma pressão? A pressão ela não pode definir a tua atitude. A tua atitude deve ser definida pela fé. Se Deus falou, te agarra com a palavra, eu creio e ponto final. Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio e ponto final. Ou você deixa para fazer isso só no momento da música? Não deve ser só no momento da música não, porque ser crente aqui dentro é fácil. Ser cheio de fé aqui dentro é fácil. Declarar a palavra, eu posso, eu tenho. Eu vou viver, eu vou chegar aqui dentro, é fácil. Só que a maior parte do nosso tempo, na nossa semana, a gente não passa em um ambiente como esse. A gente passa no trabalho, em um ambiente cheio de gente incrédula, ou em casa, e às vezes em casa, nem todo mundo é crente. E aí palavras negativas, você liga a televisão, o William Bonner dando palavras negativas. O que você liga? Boa noite. Ainda dá um boa noite antes. Boa noite. Uma crise está para se estabelecer no Brasil. O governo não consegue fechar as contas públicas. Vem um novo imposto para ajudar o trabalhador. E aí, notícia em cima de notícia. Notícia em cima de notícia. E você se alimenta daquilo. Por que não nos alimentarmos mais da palavra? Ou então vídeo depois de vídeo, vídeo depois de vídeo, vídeo depois de vídeo. Eu vou pegar meu celular para ler a Bíblia. Aí pega a notificação no Instagram. Deixa eu só ver essa notificação aqui. Aí viu a notificação. Deixa eu só ver esse vídeo que me enviaram aqui. Como tem uns vídeos, o cara está lá assistindo o vídeo.
Aí ele termina, aí vai mostrar para a pessoa. Aí quando vê, a pessoa está no chão, atropelada. Aí ele lembrou porque ele foi pegar o celular para ligar para o 93. Aí ele, eita, 193. Aí começa a rir de outro vídeo, vai passando de novo e esquece o que estava fazendo ali. Guardadas as devidas proporções, é assim que muita gente vive. Distraído. Ei, sabe qual é a maior arma de Satanás nesse tempo? É a distração. A distração está fazendo muita gente deixar de conhecer a verdade. A distração está fazendo muita gente deixar de entender quem é em Cristo. A distração está deixando muita gente viver aquém do que Deus tem para ele. E não é nem um demônio na casa dele, não é nem a pressão no trabalho, é só a distração. Ei, foca naquilo que Deus tem para você. Tenha perseverança. Ei, dificuldades vão se levantar. Não vai ser fácil, não vai ser... Satanás não vai ficar aplaudindo. Ah, ele tomou uma decisão de ser santo. Ah, ele tomou uma decisão de ser crente. Ah, ele tomou uma decisão de mudar de vida. Pressões se levantam. Mas ei, lá fora não tem pressão não? Quando tu vivia no mundo era tudo perfeito. Ou tinha pressão? Tinha pressão. Só que agora tu tem Jesus no teu barco. Então a pressão não vai fazer você afundar. Ele está contigo. Ele está junto contigo. E pode vir tempestade, pode vir o que vier, mas Jesus no barco, você pode descansar tranquilo. Porque Ele falou, você crê e ponto final. Existem viradas, existem pessoas que estão com a sua vida a ponto de ter uma virada. E sabe que quando está chegando lá, geralmente, você tem um funil. Para você colocar uma bebida dentro de uma garrafa. O funil ele começa largo. Mas aí quando vai chegando o ponto de entrar na garrafa, ele vai afunilando. Ele vai estreitando aquele caminho. E no final é o mais estreito que tem. Ei, não é que a pressão aumentou não, é que você está chegando lá. É que você está perto de romper coisas na tua vida. Então não desiste, não pare de crer, não pare de confiar, não pare de declarar. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para a tua vida. Mas é chegado o momento de sermos agressivos espiritualmente. Você não deixa, meu irmão, Satanás se levantar e dizer tudo que ele quer e você ficar quieto, ficar calado. Deixar ele pintar o quadro e você olhar para aquele quadro, coitado de mim, pobre de mim. Olha o que eu estou passando. Não, meu irmão, se levanta por dentro. Se levanta na palavra, creia na palavra, te agarra na palavra e diz, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu faço parte do povo de Deus. Eu faço parte do reino de Deus. Um reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus. Ele que age por mim. Se empolgue não, Nino. Meu irmão, se é Deus quem age por você, como é que você vai deixar uma circunstância te parar? Quando você sabe quem está com você, você fica ousado. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo, sou eu que estou pregando. Eu, criança, pequeno. Por que você está rindo? Eu só estou dizendo que eu era criança e pequeno. Long time ago, muito tempo atrás, quando eu era pequeno. Então, meu pai policial, muito conhecido na cidade, uma cidade pequena, região metropolitana do Recife, Moreno. Ninguém acredita que é região metropolitana, mas é. Tu mora no interior, né, em Moreno? Não, é região metropolitana. Enfim, eu estava lá, e aí a gente foi para uma festa de rua. E aí tinha dois meninos lá, aquele menino que cresce demais. O menino tinha quase 2 metros de altura. E eles eram meio metidos a brabos lá. E eu me lembro que estavam os dois irmãos, um do lado do outro na festa. Muita gente, eu querendo passar, eu quase do tamanho deles, mas um pouquinho menor. Só que o meu pai estava atrás de mim. E a gente vem, aquela festa andando. E aí eu muito educado, que de fato era, e toquei, aí disse, licença. Aí ele olhou assim. E voltou, ó, braço cruzado, nem aí para mim. Eu disse, oxê.
Aí eu olhei para trás, meu pai atrás, ó. Eu disse, mas menino. Aí eu empurrei e passei. Quando eu empurrei, que ele olhou brabo, aí ele olhou pro meu pai. Opa. Bom. O menino aí pra festa, né? É, rapaz, coisa boa. E aí eu passei. Mas por que eu fui ousado? Porque eu sabia quem estava atrás de mim, que me garantia. Ei, meu irmão, quando tu vê uma dificuldade se levantando, quando tu vê uma circunstância se levantando, quem é que está com você? Quem é que te garante? E aí você vai parar e vai dizer, pobre de mim, coitado de mim, é melhor eu voltar, porque ele não abriu o caminho. Ou você vai empurrar e colocar o pé na porta e avançar, porque o teu Deus está com você. Ele age por você. É chegado um tempo do seu povo se levantar, entendendo quem é em Deus. Colocando fé, colocando virtude, domínio próprio, conhecimento, perseverança. A perseverança, piedade. A piedade, a fraternidade. Fraternidade no original é a palavra Filadélfia, que é a mesma palavra de uma cidade americana, que quer dizer um amor fraternal entre irmãos. Sabe o que é que às vezes está faltando? A gente se associar a irmãos para ajudarmos mutuamente uns aos outros. Às vezes o que você precisa está na vida do irmão. O que o irmão precisa está na tua vida. Mas você não se relaciona. Você sabe que os judeus são o povo mais rico que tem na terra? As promessas são para os judeus. Só que em Cristo, todas as promessas dos judeus chegaram para nós, igreja. Aí é tudo para a gente também. Só que eles nascem e são ensinados com essa consciência. Você é rico. Tudo que você fizer vai dar certo. Tudo que você colocar a mão vai dar certo. Vai ver os prêmios Nobel que existem. A maioria são judeus. E os judeus não representam nem 0,5% da população da terra. A maioria dos prêmios de grandes pesquisadores, de grandes descobertas feitas pelos judeus. Por quê? Porque eles nascem e são ensinados. Você tem uma sabedoria sobrenatural. Deus é sobre a sua vida. Tudo que você fizer vai dar certo. Tudo que você colocar a mão vai prosperar. Onde você colocar os pés, você vai possuir. E eles têm essa fé. Só que isso vale para nós da mesma forma, integralmente. Só que aí a gente olha. O meu Deus é tão grande, mas a dificuldade parece que é maior. Os espias estavam com o povo no deserto. E Deus disse, levanta um em cada tribo, 12 tribos, e manda eles irem espiar a terra. Moisés levantou um. Esse povo representa a nós. Quando nós estávamos no império das trevas, fomos libertados e estávamos indo para o reino do Filho do seu amor. Só que nós já chegamos lá. E aí o povo estava no deserto, foram lá olhar. Olha, vai lá olhar a terra, traga o relatório para mim da terra. A terra que Deus prometeu. Deus disse, olha, essa terra é de vocês. Eu vou entregar a terra a vocês. Vão lá só para olhar a terra. Ei, às vezes Deus te promete algo. Às vezes Deus te falou algo. E Ele quer te dar uma visão daquilo que Ele te prometeu. E aí você olha. E depois que você olha, você se concentra naquilo ali. Você entende, você recebe pela fé aquilo ali que Deus te prometeu. Mas aí, no caminho para chegar lá, vai ter dificuldades. Mas ei, quem te prometeu é maior do que qualquer dificuldade. E aí o povo foi, olhou a terra é boa, voltou. Quando voltou, Moisés, a terra é massa. A terra tem frutos muito grandes, tudo que planta lá dá, terra próspera, abundante. Porém, o povo de lá é muito grande. A gente não dá conta deles não. A gente consegue ganhar deles não. A gente era como gafanhotos aos olhos deles. Aí Josué e Caleb, no meio, disse, ei, deram um grito no meio do povo, fizeram calar o povo. E disse, Deus prometeu, a gente vai subir, a gente vai chegar na terra e a gente vai consumir eles como pão. Aí eles, não dá não. Sabe o que é que aconteceu? Esses dois que disseram, a gente vai lá e vai entrar, eles foram e entraram. Os outros morreram no deserto, sem chegar lá. O que você diz vai definir muito do que você crê. Vai mostrar muito o que você crê. O que é que você está dizendo? O que é que você está falando na tua casa? Quais são as palavras que você tem liberado?
A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza come do seu fruto. E o judeu hoje ainda, ele é um povo muito próspero. É um povo que passou por tantas perseguições, por tantos problemas, cercados de inimigos. Hoje a gente está vendo o Irã atacando, o Hamas atacando, o Hezbollah atacando do norte, o Hamas do esquerda é leste ou oeste? Leste. Do leste, o Hamas, do oeste, o Irã. Todos os lados cercados de inimigos. Mas quem consegue derrotar o povo judeu? Porque o Senhor dos exércitos está com eles. O Deus de Jacó é o refúgio deles. Ei, esse mesmo Deus é o teu refúgio. Israel, uma terra do tamanho de Sergipe, desértica, produzem tudo lá. É o lugar com mais startups no mundo. Se você pegar a Europa todinha, Israel tem mais empresas de tecnologia do que toda a Europa. Por quê? Sabedoria sobrenatural sobre a vida do seu povo. Mas tem uma característica dos judeus: eles priorizam fazer negócios entre eles. Eu vou comprar algo, eu vou ver primeiro se tem um judeu que vende. Porque se o judeu vender, eu compro do judeu. Eu vou vender algo, eu vou dar prioridade a vender para um outro judeu. E dessa forma, riqueza se multiplica entre eles. E aqui a Bíblia diz: fraternidade, amor entre irmãos na fé. É você ajudar o teu irmão, é você se relacionar com o teu irmão. Mas se você chega, meu irmão, fica fechado na igreja, não se comunica, não participa de um grupo, não vai para um GC, não te envolve com ninguém, e depois ficar dizendo: ah, Senhor, porque o Senhor não está me abençoando? Às vezes está faltando você se abrir para se relacionar com teus irmãos. Porque no reino nós vivemos a interdependência. Não existe reino de Deus sozinho. Não existe corpo de um membro separado dos outros. É todo mundo junto. E sobre tudo isso, o amor, que ele fala em seguida: a fraternidade e o amor. A fé opera pelo amor. Se não tiver amor, não adianta se esgoelar para declarar fé. O amor é o combustível da fé. Enquanto não estiver andando em amor, não funciona. Enquanto estiver magoado com o irmão, não funciona. Está magoado com um parente, não funciona. Tem alguém que veio na tua mente nesse momento, que você está magoado com ela, ou que ela está magoada com você? Faça as pazes, para que a tua fé funcione. O amor é um conjunto de atitudes. O amor é uma decisão. E agora eu quero chamar o grupo de música. O amor é uma decisão firme, uma decisão: doa a quem doer, eu vou amar. E esse doa a quem doer, geralmente é que vai doer na gente, porque a gente quer ser orgulhoso. Ele que venha falar comigo, ela que venha me pedir perdão, e de joelho se preciso, porque quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Eita glória, misericórdia. Eu já cantei essa música, então vai ser assim comigo. Depois, quando eu ouvi que essa música estava errada, eu disse: o quê? Está errado? Está errado. Quem me viu passar na prova não me ajudou. Quando me vê na bênção, eu vou lá ajudar ela. Porque eu vivo pela fé. E a fé opera pelo amor. Jesus colocou o amor dele dentro de mim. Ei, tem alguém que está precisando se reconciliar? Reconcilie-se. O justo viverá pela fé. 4 vezes a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. A fé é a certeza das coisas que se veem, que não se veem, a convicção de coisas que se esperam. Ou seja, as coisas que eu não vejo, mas eu tenho certeza, eu acesso pela fé. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu sou justo, vivo pela fé.
Se sem fé é impossível agradar a Deus. Se com a fé eu acesso todas as coisas do reino espiritual e a fé opera pelo amor, sem amor nada disso funciona. Nada disso funciona. Não adianta vir para a igreja todos os dias e venha para a igreja, viu? Não todos os dias, porque vai ter um bocado de dia que está fechada. Mas sempre que tiver culto, venha, porque aqui você vai ser confrontado com a palavra. E a gente precisa ser confrontado com a palavra. Mas depois do confronto, eu não fico com raiva de quem me confrontou. Eu pego o erro que foi exposto em mim e me corrijo. Eu olho no espelho, eita, o cabelo está assanhado. Tá, porque eu estou precisando cortar. O cabelo está assanhado, quebra o espelho. Não vou ter mais espelho em casa. Não, meu filho. Eita, eu tenho que cortar o cabelo. Eita, eu tenho que fazer a barba. Eita, eu tenho que fazer isso, ajeitar aquilo. Então a palavra de Deus, ela vai mostrar a mim e a você o que nós precisamos consertar. Vai mostrar a mim e a você o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, para que nós venhamos a agradar ao Senhor. O Senhor tem colocado no meu coração coisas que Ele tem para fazer no nosso meio. E deixa eu te dizer, coisas poderosas. Eu estou orando para discernir o tempo, o modo de cada coisa, mas essa igreja está entrando numa temporada de um crescimento que nunca viveu. Coisas nunca antes experimentadas. Para o seu povo. Deus tem preparado essas coisas para o seu povo. Não é essa igreja apenas, mas a igreja que crê. E nós cremos, por isso nós viveremos. Por isso nós experimentaremos de todo esse crescimento, de todo esse avanço. Por quê? Para quê? Para a gente tirar o máximo de pessoas que estão indo para o inferno, desse destino, e colocar nesse bonde que está indo para o céu. Mudar destinos de pessoas. Transformar vidas através da pregação do Evangelho. Entrar em comunidades onde crianças escutam coisas negativas sobre elas, todos os dias. E passar a ensinar elas, olha, você é poderoso em Deus. Você pode ser tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode ser. Então você pode ser grande, você pode ser próspero. Você pode ter as melhores profissões. Você pode ter uma família de sucesso. Você pode ter filhos. E ter uma família bem estabelecida na tua casa, diferente de tudo que eles viram. E nós vamos entrar nas comunidades para ensinar isso. Grandes planos o Senhor tem para esse lugar. E Ele já tem nos comunicado. Mas antes de um grande crescimento, sempre existe um grande alinhamento. Porque velocidade na direção errada, a gente vai bater bem longe do lugar que a gente deveria ir. Aí primeiro a gente ajusta, primeiro a gente alinha, alinhou, aí acelera. Então primeiro, alinha o teu coração. Primeiro, Guilherme, alinha o teu coração. Para você não pensar que eu estou falando para você apenas. Eu estou pregando para mim. Nós precisamos estar com o coração alinhado. Está dentro de casa, marido e mulher, está tudo bem. É o primeiro a ter que estar bem, tá? É porque o senhor não sabe, pastor. Meu marido como é dentro de casa. Ah, se tu soubesse. Vai lá em casa, pastor, vê a joinha que tem lá. Aqui na igreja é paz, é tudo bom. Mas lá, ei, ame ele. Ah, pastor, porque é uma tagarela em casa, não para de falar e não para de reclamar. Ei, ame ela. E através do amor de Deus mútuo dentro de casa, os dois vão sendo transformados. Mas como eu vou exercer fé para que ele seja transformado ou para que ela seja transformada se eu não estiver andando em amor? Se a fé só funciona pelo amor. Então eu amo e aí eu declaro pela fé. E aí pela fé as coisas começam a ser transformadas. As coisas começam a ser mudadas. Os filhos dentro de casa precisam ver o amor dos pais. Que aí o filho chega na igreja, vamos para a igreja, vamos. Aí o filho vem para a igreja, vem para a salinha, aprende a palavra, aí volta para casa e está os dois brigando dentro de casa. Não estou vendo diferença nenhuma na vida dos meus pais. Como é que eles querem, dizem que na igreja as pessoas têm a vida transformada e eu não estou vendo a vida deles transformada. Aí em casa você dá um bom testemunho na frente dos teus filhos.
Em casa você mostra amor um pelo outro na frente dos teus filhos. Em casa você libera palavras de bênção no ambiente da tua casa, porque palavras carregam poder de vida ou de morte. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza come do seu fruto. Então, fale bem ou fale mal, você vai comer do que você está falando. Isso te anima ou te preocupa? Porque dependendo do que você esteja falando, pode preocupar. Mas aí o que você faz muda, vira a chave e começa a falar certo. Começa a ser um referencial da glória de Deus por onde você passar. Na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Você é empresário, você é um empresário que demonstra amor aos teus funcionários. Você é funcionário, você demonstra amor pela oportunidade que você tem de trabalhar ali. Mas pastor, tu não sabe como é meu chefe. Se fosse o chefe bom, até alguém do mundo amava. Mas a gente ama quando é ruim, aí a gente mostra que a gente é crente. Porque qual é o mérito que tem? Ele é bom comigo, eu sou bom com ele. Mas e quando ele é mau e eu sou bom com ele? Isso é quando o amor constrange. Isso é quando o amor mostra quem Deus é na tua vida. E Jesus mostrou isso. Tudo que Deus disse para fazer, Ele fez antes. Ele disse, seja santo porque eu sou santo. Ande em amor porque eu andei em amor. O que é que Jesus fez para demonstrar amor? Jesus morreu numa cruz. Na morte mais humilhante que existia na terra. A morte de cruz era a pior morte que tinha. Nos filmes a gente vê Jesus com um manto branco aqui. Mas na realidade quem morria na cruz morria sem roupa nenhuma. Para que fosse a pior humilhação de todas. Na frente de todo mundo, carregando uma cruz pela cidade, para todo mundo ver. Olha, ali vai um criminoso perigoso. Ali vai um criminoso terrível. Que cometeu crimes terríveis, então ele tem que passar para todo mundo ver, ele carregando a cruz dele. Depois ali pendura o criminoso, depois de chicotear, depois de colocar tu é rei, né? Rei, toma a tua coroa. Pegaram um galho cheio de espinhos, contorceram, mas não eram esses espinhos pequenininhos que a gente vê. Os espinhos da cruz eram espinhos muito grandes. Colocaram na cabeça de Jesus e batiam para encravar esses espinhos na cabeça dele. Colocaram um manto sobre suas costas todas feridas. E aí colocam um manto. E aquele sangue que estava ali seca. E aquele manto gruda nas costas dele. E ele vai carregando a cruz com o manto, a madeira por cima, o sangue escorrendo e secando. Quando chega lá para subir, aí é sem roupa nenhuma. Arranca o manto agora secou. E aí arranca com a pele e com tudo. E aí ele olha e diz, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. É esse Jesus que a gente celebra. É esse Jesus que a gente diz que serve. Como é que a gente diz que serve a esse Jesus e a gente não tem a capacidade de perdoar? O Jesus que é Deus e sendo Deus, a Bíblia diz que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, sendo reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. O nome dele foi colocado acima de todo nome, porque a obediência dele foi total. Então a autoridade que estava sobre a terra, que tinha sido entregue a Satanás, por causa da obediência de Jesus, essa autoridade voltou para ele. Mas ele pagou um preço muito alto. Nós não podemos viver de qualquer jeito diante de uma morte tão terrível como a de Jesus, para pagar um preço pelo meu e pelo teu resgate. No filme O Resgate do Soldado Ryan, que os mais antigos já assistiram, naquele filme se trata de dentro do filme tem uma história real.
O filme todo não é baseado numa história real. Mas existe uma história real. De 4 irmãos que foram para a guerra. E 3 morreram. E aí um grupamento é incumbido da missão de resgatar esse quarto que estava no campo de batalha. Trazer ele para que ele fosse mandado de volta para casa. Para que a sua mãe não recebesse a notícia de 4 filhos mortos. E aí aquele grupo vai para resgatar esse militar que estava no campo de batalha. E o capitão que estava à frente do grupo chega no rapaz e o rapaz não quer voltar. Porque ele entende a importância daquela batalha. Ele não quer voltar. E aquele capitão morre. O que foi resgatá-lo. E quando ele está perto de morrer, ele vira para esse militar a ser resgatado e diz a ele: faça valer a pena. Ou seja, o capitão estava morrendo, como outros morreram pela vida dele. E ele chega para ele e diz: faça valer a pena. Sabe que eu imagino Jesus olhando para cada um de nós nessa noite e dizendo: faça valer a pena o meu sacrifício por você. Faça valer a pena. Faça com que outras pessoas sejam alcançadas por esse amor. Faça com que outras pessoas sejam alcançadas por esse sacrifício. Não viva de qualquer maneira. Faça valer a pena. Não foi qualquer preço que foi pago. Faça valer a pena. Você não foi chamado para viver no pecado. Faça valer a pena. Você não foi chamado para viver na miséria. Faça valer a pena. Você não foi chamado para viver na doença. Faça valer a pena. E nessa noite, quando a gente toma o suco de uva e quando a gente come o pão, a gente está lembrando do sacrifício que foi feito para que nós fizéssemos valer a pena. Se você tem Jesus como centro, se você é servo dele, você vai para o céu. Ei, mas ele tem muito mais do que só, e entenda o só no sentido de ser exclusivamente ir para o céu. Ele quer que você leve o máximo de pessoas junto com você. Ele quer que você reine em vida aqui na terra. Então faça valer a pena, meu irmão. Quero convidar você a ficar de pé. Eu quero perguntar: quem está aqui nessa noite que ainda não fez de Jesus o Senhor de sua vida? Que ainda não recebeu o perdão pelos seus pecados? Como eu recebo perdão pelos meus pecados? Quando eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida. Nesse momento, eu participo da substituição que Ele proporcionou para mim. Quando Ele tomou o meu lugar e morreu por mim. Todo o nosso escrito de dívida foi colado na cruz, encravado na cruz. E quando nós recebemos Jesus, nós temos esse escrito de dívida cancelado. Tem um trecho de um poema que fala de graça, que ele fala de mérito, de Céu Fernandes. Como é o começo, tu lembra? Gratidão me descreve, maravilhosa graça me persegue. Confrontado em tudo que eu pensei saber, você resume a minha obra em apenas receber. A minha alma resistiu até onde podia, mas no cansaço da minha meritocracia, você apenas sorria. E de maneira doce me dizia: filho, o teu maior esforço é para descansar. Não há mais preço algum a pagar. Tudo já está consumado, escrito de dívida cancelado, encravado na cruz. Graça é favor teu merecido por Jesus. Ele mereceu por nós.
E o nosso trabalho, descansar e entregar a nossa vida a Ele. Quem é você que quer tomar a decisão de entregar a vida a Jesus nessa noite? Aleluia, vem para cá, minha irmã. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quem mais? Aleluia. Aleluia. Quem mais? É a decisão mais corajosa e fácil da vida. Por quê? Porque a gente está trocando condenação por salvação. A gente está trocando morte por vida. A gente está trocando peso por leveza. Mas é a decisão mais importante, apesar de ser a mais fácil. Ah, mas eu não estou pronto. Ninguém está. Só depois que Jesus entra é que Ele nos prepara. Se eu tivesse como ser santo sozinho, eu não precisava de Jesus. Ele não precisaria morrer. A morte dele foi para nos resgatar, nós que não merecíamos, nós que não estávamos prontos. Tem mais alguém? Não te segura no teu lugar não, meu irmão. Mas o que é que vão pensar, o que é que vão dizer? Não te segura no teu lugar, importa é você e Deus. Tem mais duas pessoas. Vocês vêm? Eu só estou segurando um pouco por causa de vocês. Já andou até na palavra e se afastou. Mas o Senhor está te chamando de volta. Pela última vez para a gente cantar. Você vem? Larissa está voltando para os caminhos do Senhor. Aleluia! Então diga comigo, Senhor Jesus, nessa noite eu me reconcilio com o Senhor. Daqui para frente, a minha vida é completamente do Senhor. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para me dar vida eterna. Estende tua mão para cá. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças pela vida de Larissa, Pai. Declaramos um novo tempo sobre a vida dela. Declaramos, Pai, que ela viverá cada um dos teus planos, cada um dos teus sonhos, cada um dos teus projetos para a sua vida, Pai. Declaramos força do Senhor sobre ela. E que ela nunca mais viverá longe dos teus caminhos. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Agora, Larissa, olhe sua nova família. Olha. Agora acompanha aquela irmã ali. Ela vai te dar umas instruções. Eu vou pedir para a diaconia vir para cá e a gente vai louvando ao Senhor enquanto isso.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. E Jesus demonstrou tanto amor que a Bíblia diz que na noite em que ele foi traído, mas antes disso acontecer, ou seja, imagina alguém que escolhe para andar com ele 12 pessoas que andam com ele durante cerca de 3 anos, diariamente, viajando, pregando, dormindo, acampando, ele curando pessoas, enviando outros a curar, esses discípulos indo, curando, voltando, maravilhados com aquilo, expulsando demônios. Senhor, os demônios se submetem quando a gente fala no teu nome, eles nos obedecem. Eles experimentando tudo isso. E depois de 3 anos, onde eles estavam juntos diariamente, Jesus senta com eles para cear, sabendo que um deles, e qual seria o que o trairia. Mas ele, tomando o pão, ele partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por amor de vocês. Sabe o que é você ter um traidor no meio e você dizer: olha, esse aqui é o meu corpo, que é partido por amor de você. Esse é o meu sangue que vai ser derramado por amor de vocês. Façam isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha e a gente possa tomar essa ceia juntos novamente. E deixa eu dizer para você, está cada vez mais perto desse dia em que ele virá e nós tomaremos a ceia com ele, as bodas do Cordeiro. Está muito perto. E quando nós participamos disso, nós nos lembramos que ele morreu. Mas devemos lembrar também que ao 3º dia ele ressuscitou. A morte não pôde segurá-lo. Ele morreu por causa do nosso pecado, mas ressuscitou por causa da nossa justificação, para nos tornar justos, para que o diabo não tenha mais capacidade de apontar o dedo para você, para que não haja nenhuma condenação sobre você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E nessa noite nós relembramos isso. Quando você tomar o suco de uva, comer o pedaço de bolacha que simboliza o pão, que é mais parecido com o pão que eles tinham, é isso aqui do que o pão que nós temos. Lembre, ele morreu por mim, mas ele ressuscitou para me dar vida eterna. Eu não devo mais nada ao diabo, eu não devo mais nada ao pecado.
A morte não tem mais nada a ver com a minha vida. O pecado não tem mais nada a ver com a minha vida. Eu fui chamado para ter uma vida santa, para ter uma vida próspera, para ter uma vida que agrade a Ele. Aleluia. Estende tua mão para cá. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças por esses elementos da Santa Ceia do Senhor. Nós consagramos ao Senhor, assim como nós consagramos as nossas vidas a Ti, onde nós entendemos que fomos justificados pelo Senhor e que a Tua morte também nos santificou, que a Tua ressurreição nos preparou um lugar espiritual poderoso, que nós não devemos mais nada ao pecado, que nós fomos livres disso, que nós fomos livres da condenação, que nós fomos livres da culpa e que nós podemos entrar na presença do Senhor sem condenação e usufruir da Tua paternidade sobre nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar um pouco para facilitar a distribuição. Quem pode participar? Todo aquele que nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, você participar não vai ter o significado espiritual para você. Vai ser só um pedaço de pão e um pouco de suco de uva. Mesmo se eu não for batizado, eu posso participar? Nós entendemos que sim. Porque o que a ceia celebra? A nossa redenção. Se você nasceu de novo, você já foi redimido e justificado. A ceia celebra isso. Jesus na cruz, com o ladrão do lado dele, um se arrependeu, ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se você que nasceu de novo partisse hoje, ou se Jesus voltasse hoje, você teria acesso a Ele, porque você não pode ter acesso ao que celebra o que Ele fez. Então, se você nasceu de novo, você pode participar. A Bíblia nos instrui a não comermos, não participarmos indignamente. O que é participar indignamente? Sem discernir o corpo, ou seja, sem entender o nosso papel no corpo, sem entender que nós somos um corpo, sem entender que o meu irmão é importante para mim. Qual o contexto onde isso foi escrito? As pessoas levavam a comida para a igreja. Alguns comiam porque levavam, outros não comiam porque não tinham o que levar. E aí o apóstolo Paulo diz: não coma sem discernir o corpo. Como é que um pode comer enquanto o outro está com fome? Então coma e distribua para o seu irmão também comer. Então o contexto é esse. Não deixe uma dúvida sobre um pecado te afastar da ceia. Se você pecou, você se arrepende. E você é purificado na mesma hora. O teu pecado, ele não pode fazer separação entre você e Deus, porque Jesus pagou o preço pelo pecado. Amém? Então, vocês estão liberados para distribuir. Pois um dia Ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade Ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve
pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Ninguém teve amor assim. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós queremos te dar graças. Obrigado. Obrigado por essa posição que o Senhor conquistou para nós. Obrigado, Jesus. Senhor Jesus. Obrigado pela sua obediência. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo resgate providenciado para nós. Obrigado, porque não existe mais condenação sobre as nossas vidas. Nós queremos nos colocar na posição, Senhor, que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós queremos exalar a tua santidade, nós queremos exalar o teu amor. Nós queremos demonstrar por onde passarmos o bom perfume de Cristo. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Você pode participar. Aleluia. 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 Vamos celebrar a nossa redenção.
nada vai me parar. Não, 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 não. Vou avançando, nada vai me parar. A onda é sobrenatural. Vou avançando, nada vai me parar. Não, 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 não. Vou avançando, nada vai me parar. A fé é minha realidade, acelerando no teu sobrenatural. Acelerando no teu sobrenatural. Acelerando no teu sobrenatural. Acelerando no teu sobrenatural. E eu espero esperado o inesperado, porque o acima e além tu farás. Eu espero esperado o inesperado, porque o acima e além tu farás. Eu espero esperado o inesperado, porque o acima e além tu farás. Eu espero esperado o inesperado, porque o acima e além tu farás. E o fogo do Senhor está descendo sobre mim, trazendo avivamento e refrigério sobre mim. E o fogo do Senhor está descendo sobre mim, trazendo avivamento e refrigério sobre mim. Então eu vou dançar, eu vou gritar e me mover no sobrenatural. Eu vou dançar, eu vou gritar e me mover no sobrenatural. E ele se move em mim, ele se move em mim, ele se move em mim com poder e glória. E ele se move em mim, ele se move em mim, ele se move em mim em verdade, amor. Em verdade, amor. Em verdade, amor. Aleluia! Aleluia, aleluia. Meu irmão, nesses momentos, celebra com força. Celebra com força. Tem uma história de uma mãe que juntou suas economias para levar o filho para a Disney. Uma história real. Um pastor viu essa cena e Deus trouxe um entendimento espiritual sobre isso. Chegou lá, o menino ficou com birra, começou a chorar e não queria brincar, não queria fazer as coisas. E a mãe virou para ele, colocou o dedo na cara dele e disse: eu paguei muito caro para você poder estar aqui. Se divirta. Sabe que o Senhor pagou muito caro para nós termos essa vida que nós temos. Eu não sei você, mas eu, quando estava no mundo, eu gostava de ir atrás de um trio elétrico, celebrando algo que não tinha vida. Hoje eu celebro algo vivo e eterno. Eu não posso fazer menos do que o que eu fazia lá. Às vezes a gente fica com vergonha de celebrar. Ei, tem vergonha não. Jesus não teve vergonha de morrer no meu lugar não. Eu vou gritar e me mover no sobrenatural. Eu vou dançar.